Bom, vamos dar início então à segunda parte da videoaula que vai mostrar como é que foi a transição do pensamento aristotélico para uma nova forma de ver tanto o sistema planetário como também os movimentos. Só recapitulando rapidamente, nós estamos tratando de como o Galileu contribuiu para superar o pensamento aristotélico por volta de 1600, que é a época em que ele viveu. O Galileu então vai defender o sistema heliocêntrico, baseado nas ideias de Nicolau Copérnico. Depois nós vamos estudar o Nicolau Copérnico e um pouco mais sobre esses sistemas astronômicos que precederam essa época do Galileu, mas no momento só importa saber que o Galileu vai defender o sistema heliocêntrico, vai se utilizar do telescópio, né, um instrumento novo, vai ver coisas novas no céu e vai passar a defender que a Terra se movimenta em torno do Sol, e isso leva também ele a rever as questões do movimento. Não só é uma questão de modelo de universo, Terra no centro ou Terra girando em torno do Sol. É também uma questão de movimento, porque por a Terra girando em torno do Sol implica atribuir a ela um movimento, e haviam muitos argumentos, muitas críticas a respeito dessa ideia da Terra girando em torno do Sol, porque nós deveríamos sentir esse movimento, deveríamos nos desequilibrar, objetos lançados para cima não deveriam voltar à mão da pessoa que lançou os objetos, porque durante a subida e a descida a Terra teria se deslocado, então haveria uma mudança de posição do lançador, de modo que o objeto retornaria para um ponto diferente da mão do lançador. Então tem uma série de argumentos que vão fazer parecer muito óbvio que a Terra está parada. Então o Galileu vai investigar melhor a questão do movimento e vai chegar a duas conclusões importantes que nós vamos enfatizar aqui hoje. Uma delas é que os movimentos podem ser relativos, ou seja, eles podem ser vistos de formas diferentes dependendo do referencial. E o mais importante é que os objetos têm uma propriedade denominada inércia, que vai ter como uma das consequências o fato de que um determinado observador pode não perceber um determinado movimento, porque compartilha desse movimento com o objeto que ele está observando. Então nós vamos discutir esses aspectos aí nessa apresentação que eu vou seguir, colocando então alguns dos argumentos do Galileu. Então hoje nós vamos discutir rapidamente aspectos relacionados a repouso e movimento segundo as visões do pensamento aristotélico e do pensamento galileano. Importante frisar que nós demos um salto bastante longo, né? O Aristóteles é do século IV a.C., Galileu é século XVII depois de Cristo, então tem todo o intercurso entre esses dois pensadores e nós não vamos tratar de todos esses detalhes. O fato é que o pensamento aristotélico foi ganhando força ao longo dos anos e muito em especial na Idade Média, mas ele também foi criticado ao longo desse período, e essas críticas fizeram surgir algumas formas de pensar sobre a questão do movimento, em especial o movimento dos objetos, e até chegar no Galileu já se tem mais ou menos uma ideia de que os objetos poderiam se movimentar sem necessariamente estar sendo empurrados e tal, mas o Galileu é o pensador que vai dar uma contribuição bastante significativa. Então vamos lá, para Aristóteles, né, haviam dois tipos de movimento. O movimento natural, um dos movimentos é o movimento natural, é aquele que leva o corpo para o seu lugar natural. No Aristóteles entende que cada coisa tem um lugar natural, e esse lugar natural depende da constituição do objeto. Então, se predominar no objeto o elemento terra, o lugar natural dele é na parte de baixo. Para um outro objeto onde predomine elementos como o ar e o fogo, o lugar desse objeto é na parte de cima. Então ele vai explicar que um objeto cuja constituição é feita de terra na sua maior parte, naturalmente vai cair. Então quando você põe um objeto com as mãos num lugar elevado e o solta, ele cai, naturalmente, porque é da sua natureza cair. Estou representando aqui simbolicamente com esse pino, né,
Isso aqui é um malabarista que está jogando os objetos para cima e eles evidentemente estão caindo também, né? Então o movimento vertical para baixo é um movimento que o Aristóteles considera natural se o objeto for constituído na sua maior parte pelo elemento terra. O movimento de subida de um objeto assim, ele precisa ser forçado. Ou seja, se você retira do chão uma pedra, ela só vai subir se você forçar esse movimento. Então, para uma pedra, o movimento natural é para baixo e o movimento forçado é aquele então que você vai ter que impelir alguma força, você vai ter que agir sobre o objeto, ou seja, o movimento forçado requer um agente causador do movimento. Então, o movimento natural para o Aristóteles são dois: verticalmente para baixo, para objetos cuja predominância na sua constituição seja o elemento terra, e o movimento natural para cima para os objetos cuja constituição seja predominantemente ar ou fogo. Então você vai ter os movimentos naturais na direção vertical. Qualquer coisa diferente disso é aquilo que o Aristóteles vai chamar de movimento forçado. Estou colocando aqui como um exemplo um objeto sobre uma superfície. Esse objeto horizontalmente não se movimenta. Os movimentos naturais para o Aristóteles só se dão na vertical. E horizontalmente, se você quiser ter um objeto em movimento, é preciso um agente causador desse movimento. Então temos aqui um objeto em repouso, um agente causador que empurra o objeto, e quando esse agente causador deixa de agir, o objeto para em seguida. Aqui estão sendo indicados a força, mas é bom lembrar que o conceito de força é só com Newton. O Newton é um cientista que surge depois de Galileu. Então, embora a gente use esse termo aqui, não era o termo empregado nem por Galileu, nem por Aristóteles, né? Hoje nós sabemos, hoje nós diríamos que para um objeto ser posto em movimento, uma força tem que agir sobre ele. Então, vamos evitar esses termos por enquanto, né? Vamos usar o termo agente causador do movimento ou causador de uma mudança de estado de movimento dos objetos. Vamos evitar, por enquanto, usar o termo força. Então, o movimento forçado para o Aristóteles é aquele em que alguém provoca o movimento no objeto. Se você remove o agente causador, o movimento deixa de existir. Então, para o Aristóteles, o movimento ou é natural ou é forçado. E o movimento forçado requer a ação contínua de um agente que cause aquele movimento. Pois bem, vamos ver o que o Galileu vai concluir a respeito dos seus estudos. Depois eu vou mostrar como o Galileu concluiu. Então, primeiro eu vou mostrar as conclusões do Galileu e depois eu vou mostrar como ele chegou a essas conclusões. Então, para o Aristóteles, repouso é uma condição espontânea, ou seja, você deixa o objeto por conta dele mesmo e espontaneamente ele vai permanecer em repouso se ele estiver no seu lugar natural. O outro aspecto do movimento que o Aristóteles defende é que todo um movimento requer uma causa natural, se for vertical o movimento, para cima ou para baixo, ou então, se não for um movimento vertical, esse movimento vai ter que ser forçado. Tá? Então, as causas são naturais ou forçadas. Todo movimento requer uma causa para o Aristóteles. Segundo a concepção aristotélica, todo movimento requer uma causa. Se o movimento é vertical, a causa desse movimento é uma causa natural. Naturalmente, o objeto, por ser constituído de terra, ar, água ou fogo, vai subir ou descer naturalmente, mas tem uma causa, é a constituição do objeto. Fora isso, o movimento precisa de alguém que o provoque, que o force a acontecer. Então, a causa é natural ou a causa é forçada. E há um terceiro elemento envolvido no pensamento aristotélico, aí já não é uma ideia do Aristóteles, mas é uma ideia que surgiu a partir do pensamento aristotélico. Isso aqui já é por volta da Idade Média. O agente que vai causar um movimento, ele transfere para o corpo alguma coisa. Então, o ímpetus era uma espécie de substância que alguém, ao empurrar um objeto, por exemplo, transmitia um pouco para o objeto,
E à medida que o objeto ia se movendo, esse ímpetus ia sendo consumido. E então, ao acabar, o objeto para de se movimentar. É isso que vai explicar, por exemplo, quando você empurra uma cadeira na cozinha, ela não para instantaneamente, ela se move ao longo de uma certa distância. Se você empurrar mais forte, ela se move para mais longe, ela para, é verdade, mas ela não para instantaneamente. Então a ideia do ímpetus vem para explicar por que a cadeira continua a se mover um pouco, mesmo quando a sua mão não está mais em contato com ela. Porque, do ponto de vista lógico, se você não toca na cadeira, você não está mais agindo sobre ela. Então, como ela pode continuar a se movimentar? Para isso surgiu a ideia do ímpetus, que seria uma espécie de substância transmitida para o objeto, e aí o objeto, então, ele poderia se mover um pouco mais sem estar em contato com o agente causador do movimento, e à medida que esse ímpetus vai acabando, o movimento também vai se extinguindo. Quanto mais você empurra, quanto mais intenso é o empurrão, quanto mais forte é esse empurrão, maior a quantidade de ímpetos que você transfere para o objeto em movimento. Então a ideia do ímpetus não é do Aristóteles, mas ela surge para preencher essa lacuna, né, de que ao empurrar um objeto você não estaria mais em contato com ele depois de dar um empurrão e mesmo assim ele continuaria a se mover. Então vamos ver o que o Galileu vai concluir a respeito dessas três considerações. Primeiro, para o Galileu o repouso é também uma condição espontânea, então nesse aspecto o Galileu concorda com o pensamento aristotélico. Um objeto deixado em repouso espontaneamente vai permanecer em repouso. Mas ele vai discordar de que o movimento pode ser classificado em dois tipos, o movimento natural e o movimento forçado. O Galileu vai chegar à conclusão de que o movimento também é uma condição espontânea. Nós temos que tomar um certo cuidado com essa afirmação. Então Galileu discorda do Aristóteles no aspecto que diz respeito ao movimento. Para Galileu, o movimento é uma condição espontânea. Agora, cuidado com a ideia de movimento. Nós não estamos discutindo aqui o fato de um corpo sair do repouso e entrar em movimento, porque aí realmente nessa condição o objeto espontaneamente não vai sair do repouso para entrar em movimento. Nós estamos falando de uma situação em que um objeto é posto em movimento, a partir do momento que ele está em movimento, é espontâneo dele que ele continue a se mover, certo? Então, um corpo em repouso espontaneamente continua em repouso. Um corpo que foi colocado em movimento espontaneamente vai continuar em movimento. É essa a ideia que o Galileu tem e, portanto, ela é divergente da ideia do Aristóteles. E o terceiro aspecto, o Galileu vai, digamos assim, concordar que há algo nos objetos que faz com que eles possam se manter em movimento, se forem postos em movimento, e se mantenham em repouso. Percebe que aqui é muito sutil a explicação, ou digamos assim, o argumento que o Galileu vai utilizar. O Aristóteles, por exemplo, ele argumenta que os objetos espontaneamente permanecem em repouso porque os objetos têm um lugar natural. Então não é algo que está no objeto, é uma propriedade do universo inteiro, do mundo sublunar, ser constituído por 4 elementos e esses elementos terem cada um a sua posição organizada dentro dessa região sublunar. Então não é uma característica do objeto. Isso tem a ver com a própria disposição do universo, segundo Aristóteles. O Galileu vai pensar diferente. Ele vai concordar que o repouso é uma condição espontânea, mas ele vai discordar de por que isso ocorre. Não é porque temos um universo organizado com 4 elementos, é porque os objetos têm uma propriedade que ele vai chamar de inércia. Os corpos apresentam inércia. O que isso quer dizer? Bom, a inércia é um modo de comportamento dos objetos em relação a mover-se ou estar em repouso. O fato de um objeto estar em repouso e permanecer em repouso é uma propriedade que tem a ver com a questão da inércia e não tem a ver com a questão da constituição ou de algum lugar natural dos objetos. Os objetos têm inércia
que consiste em, estando em repouso, permanecer em repouso. E é também pelo conceito de inércia que o Galileu vai explicar por que um corpo posto em movimento tende a continuar em movimento. Então, para o Galileu, é essa propriedade dos objetos que tem a ver com essa condição de o objeto manter o estado em que se encontra. Veja, nós só temos que tomar cuidado para não ficar a impressão de que é essa propriedade que determina o comportamento dos objetos. O Galileu ele vai fazer uma série de experimentos mentais a respeito da condição de repouso e movimento, em especial da condição de movimento. E ele vai chegar à conclusão de que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Por que os objetos se comportam assim? O Galileu não sabe por quê. Então ele vai atribuir aos objetos uma propriedade, que é a propriedade da inércia, que confere aos objetos esse comportamento. E veja, essa propriedade de inércia ela vem sendo desenvolvida até a época do Galileu, e quando chega na época do Galileu, aí ele tem esse conceito já, digamos assim, de uma maneira rudimentar, né? Ele aprimora. E os aprimoramentos do Galileu não são suficientes ainda para chegarmos a um conceito definitivo de inércia, ou pelo menos completo e mais sofisticado da inércia. Isso vai acontecer com o Newton. O Newton é que vai levar o conceito de inércia a um patamar mais definitivo, vamos colocar assim. Então, para resumir, a ideia da inércia de Galileu: todos os corpos possuem uma propriedade denominada inércia, e essa propriedade ela traduz o seguinte comportamento dos objetos: todo corpo em repouso tende a ficar em repouso, e todo corpo em movimento tende a ficar em movimento. Certo? Então, essa situação que é cotidiana, nós vemos isso ao nosso redor quase que diariamente. Se o Galileu está certo, por que quando eu tenho um objeto em repouso, ao empurrá-lo, ele para? Ele não deveria, estando em movimento, continuar em movimento? Por que ele para? Bom, o Galileu vai argumentar que o objeto para porque tem atrito com a superfície. As superfícies não são totalmente lisas, então elas vão agir de uma forma a fazer o objeto parar. Então o atrito vai desempenhar esse papel de fazer o objeto ir perdendo velocidade, então chegar ao ponto de parar. O Galileu vai pensar o que poderia acontecer se nós tivéssemos superfícies extremamente lisas. Então ele vai fazer experimentos mentais, porque superfícies extremamente lisas elas são muito difíceis de se obter. Na época do Galileu, isso tudo era, digamos assim, recursos tecnológicos que não eram acessíveis, né? Então, ter superfícies extremamente lisas ainda hoje é um problema, né? A gente se utiliza de outros artifícios. Nós usamos colchões de ar, né? Trilhos de ar, na verdade. São chapas metálicas com vários furinhos, onde injeta-se ar, e pequenos objetos que são colocados em cima dessas superfícies não tocam de fato a superfície, eles ficam flutuando em cima de um colchão de ar, de modo que dessa forma você evita o atrito com a superfície. Mas o atrito não é algo exercido só pelas superfícies, o próprio ar exerce atrito. Quando nós caminhamos ou corremos, sentimos uma certa diferença, porque ao correr nós percebemos a presença do ar com mais intensidade, né? E dentro de um carro parado, se você põe a mão para fora da janela, você não sente nada, mas se o carro tiver 80 por hora e você pôr a mão para fora da janela, você vai sentir uma grande resistência oferecida pelo ar ao movimento da sua mão. Então Galileu vai introduzir essa discussão do atrito e vai propor se pensar numa superfície totalmente lisa, o que ocorreria com um objeto que fosse empurrado sobre essa superfície. Bom, então ele vai chegar à conclusão de que após ser empurrado e então adquirir movimento, um objeto não iria mais parar, ele iria se manter em movimento, porque não há nada que faça com que essa condição se modifique. E da mesma forma, se você põe um objeto sobre uma superfície lisa e ele é posto ali em repouso, ele vai ficar em repouso até que algum agente modifique essa condição dele.
Então a inércia ela traduz esse comportamento dos objetos, de estando em repouso, tender a ficar em repouso, e estando em movimento, tender a ficar em movimento. Há uma relação da inércia com a massa, mas esses comentários a respeito da relação entre inércia e massa nós vamos discutir em aulas futuras, não agora. Então, um exemplo de inércia de repouso, né? Temos aqui um ônibus, dois passageiros aqui segurando na parte superior do ônibus. Esses corpos todos estão em repouso, ônibus e passageiros. O que acontece quando o ônibus arranca? Veja, as rodas estão em contato com o solo, elas é que são responsáveis por tracionar e impelir o ônibus para frente, e os passageiros, em tese, não fazem parte do ônibus, né? Então todas as peças do ônibus estão presas umas às outras. Então quando a roda impele ao solo algum tipo de tração, o ônibus é empurrado para frente e todas as partes do ônibus vão para frente. Mas as pessoas não fazem parte do ônibus, então elas tendem a permanecer em repouso, e para não ficarem de fato em repouso, elas precisam se segurar no ônibus e serem então, vamos usar o termo aqui entre aspas, né, lançadas para frente junto com o ônibus. Então veja, corpos em repouso têm uma tendência a permanecer em repouso. Então quando o ônibus arranca, as pessoas têm a sensação de que ficaram para trás e só de fato vão à frente com o ônibus porque se mantêm seguras em relação ao ônibus. Elas vão junto com o ônibus. Se elas não se segurarem, elas ficam em repouso e o ônibus vai. Depois eu vou mostrar alguns vídeos onde isso vai ficar um pouco mais claro. E a inércia de movimento, imagina agora que o ônibus entrou em movimento, estabilizou o movimento em linha reta, mantendo um ritmo constante. As pessoas dentro do ônibus já não percebem mais esse movimento, só quando elas olham para a janela e, ao verem o lado de fora, observam as árvores passando, então elas têm, digamos assim, a informação de que o ônibus está em movimento. De modo que, quando os freios são acionados, corpos que estavam em movimento tendem a continuar em movimento. Veja, os objetos dentro do ônibus, as pessoas inclusive, estão indo para frente junto com o ônibus. Quando o ônibus freia, o ônibus é empurrado para trás e tende a parar, mas as pessoas tendem a continuar o movimento. E para que elas não saiam pelo vidro da frente do ônibus, elas precisam se segurar. Se elas não se segurarem, elas vão continuar o movimento que já tinham antes. Então esse é um exemplo de inércia de movimento. Agora, para falar um pouco da massa, quanto mais massa tem uma pessoa, maior é a tendência dela de continuar em movimento, então mais força ela vai ter que fazer para se segurar. As pessoas leves não precisam fazer tanta força, as pessoas que têm mais massa precisam fazer mais força. Bom, um outro aspecto importante sobre essa questão da inércia tem a ver com a relatividade de movimentos, que também vai trazer para o Galileu alguns argumentos em favor da possibilidade de termos a Terra girando em torno do Sol e mesmo assim termos a impressão de que ela está parada. O Galileu vai argumentar que os movimentos são relativos, ou seja, depende de como o observador está dentro do cenário que está sendo considerado. Então, o fato de nós estarmos na Terra e olharmos para cima e termos a clara percepção de que os objetos estão girando em torno da Terra, o Galileu vai argumentar que a Terra é que talvez pudesse estar em movimento, e a percepção de que as coisas giram em torno da Terra e não que a Terra gira em torno das coisas é só uma questão de relatividade de movimentos. E por que não sentimos a Terra girar? Bom, não sentimos a Terra girar por uma questão, o Galileu vai argumentar que é uma questão de inércia. Nós nos movemos junto com a Terra, então não percebemos o movimento que ela tem. Então veja, para esclarecer um pouco mais essa questão da relatividade dos movimentos, vamos considerar aqui um exemplo, um garoto no interior de um automóvel, ele faz o seguinte relato: um veículo acaba de nos ultrapassar. Ele está olhando pela janela e vê um veículo passar pelo carro dele. Bom, essa afirmação ela pode ser explicada de várias formas diferentes, embora
a gente tenha talvez, digamos assim, o entendimento de que só há uma possibilidade de se explicar o que o garoto viu, que um outro carro o ultrapassou. Na verdade, existem várias formas de se conceber essa situação. Então, nós vamos agora explorar quantas possibilidades, né, ou de quantas maneiras distintas nós podemos representar o que o garoto falou. Olha, um carro acaba de nos ultrapassar. A situação mais óbvia, e talvez aqui primeira nos venha à mente, é que o garoto está dentro de um veículo que se move a 70 por hora e outro veículo ultrapassou o veículo do garoto a 80 por hora. Então, ao olhar pela janela, o garoto vê o carro ultrapassar o seu carro. Mas o garoto também pode estar num carro em repouso e ver o outro carro passar por ele. Essa é uma outra possibilidade. Outra possibilidade é o garoto estar num carro que está dando marcha ré e o outro carro passar para o lado oposto. O garoto vai ter a impressão de que está sendo ultrapassado. Outra situação menos, digamos assim, comum, né? Mas é perfeitamente possível, vai dar ao garoto a mesma impressão, é que o carro que ele julga ter passado por ele esteja parado e o carro em que ele está acionou a marcha ré. Então veja, nessa situação aqui o garoto vai ter a impressão de que o carro azul o está ultrapassando. Porque de fato é o que ele vai ver o carro azul passar, mas na verdade é ele quem está em movimento. Então veja, essa última situação é a situação que o Galileu vai se utilizar para sustentar a ideia de que a Terra pode estar girando em torno do Sol. Veja, talvez seja o Sol que esteja em repouso e a Terra é que esteja se movendo em torno do Sol e nós temos a impressão de que o Sol está passando por nós. Então, a partir da relatividade dos movimentos, o Galileu então vai chegar à conclusão de que os movimentos são relativos. Bom, então tudo que nós vemos aqui da Terra pode ter uma outra perspectiva. Não é exatamente o fato de que a Terra está parada e as estrelas estão passando. Pode ser uma outra situação. Pode ser que a Terra esteja em movimento também e a gente tem a impressão de que as coisas é que estão andando. Então, afirmar que o Sol gira em torno da Terra é equivalente a afirmar que a Terra gira em torno do Sol. São duas afirmações que o Galileu vai mostrar que são perfeitamente equivalentes. Bom, com isso, a gente chega ao fim dessa parte inicial, onde nós estamos discutindo os argumentos do Galileu em favor da mobilidade da Terra, né? Então temos as observações astronômicas e temos essa discussão a respeito dos movimentos que o Galileu vai aprofundar e vai encontrar, digamos assim, aspectos do movimento que até então não estavam sendo discutidos. Eu vou agora mostrar alguns vídeos que vão retratar um pouco essa questão da inércia de repouso e da inércia de movimento. Então eu selecionei aqui alguns vídeos. Deixa eu achar aqui. O primeiro deles é um vídeo que vai mostrar a inércia de repouso. Objetos em repouso tendem a ficar em repouso. Essa é uma das consequências dos objetos terem o que o Galileu chama de inércia, uma propriedade que os faz manter o estado em que se encontram. Então veja aqui no vídeo, temos aqui um pequeno brinquedo em cima de uma cama elástica, a bola cai sobre a cama elástica, né, tira o chão, digamos assim, onde se apoia o bonequinho, e mesmo assim ele permanece parado por alguns instantes, né? Depois ele entra em movimento e começa a cair em função da ação da gravidade, mas perceba que não é instantâneo. Então os objetos têm uma tendência de permanecer em repouso, por isso que leva alguns instantes até que ele comece a cair. Olha só, ele fica, né, praticamente em repouso durante alguns segundos ou alguns instantes e perceba que aqui nós temos gravidade, né? O objeto deveria cair instantaneamente se não houvesse inércia. Mas há uma tendência dele ficar em repouso. Olha só de novo. Aqui também, ó. Então isso aqui mostra que os objetos têm uma tendência a permanecerem em repouso.
O segundo vídeo vai mostrar a tendência dos objetos a permanecerem em movimento se já estiverem em movimento. Esse vídeo aqui vai precisar Hey guys, welcome back to Angles and Acid. ser Today's colocado video no is all ponto. about Newton's three laws of motion, particularly his first law. Bom, vou tirar o volume, que a narração não nos interessa. O ponto do vídeo é no tempo 3 minutos e 40 segundos. Então tudo que está passando aqui eu vou parar provisoriamente. Vou colocar no ponto. 3 minutos e 40 segundos. Então observem. Nós vamos ver aqui um objeto descendo uma rampa com um segundo objeto no seu interior, digamos assim. Então perceba como esse carrinho ele é obrigado a parar por causa do obstáculo, mas aquilo que está dentro dele continua em movimento. Vou colocar novamente para vocês verem. Então veja, ó, deixa eu dar uma pausa aqui. O carrinho desce a rampa com um objeto no seu interior. O carrinho, ao encontrar um obstáculo, o carrinho para. Isso aqui é igual ao ônibus freando, né? E os passageiros que tendem a continuar em movimento em função de que tem inércia. Os passageiros só não continuam de fato a ir para frente porque eles se seguram no ônibus. Se eles estivessem livres, eles continuariam livres como esse objeto aqui está. Então, mais uma vez, o carrinho vai bater no obstáculo e vai parar. O objeto dentro do carrinho vai continuar em movimento, porque é uma das suas propriedades, pelo fato de ter inércia, estando em movimento, continuar a se movimentar. E você poderia perguntar, mas por que o carrinho não continua a se movimentar? Bom, o carrinho foi obrigado a parar por conta de um obstáculo. Não é fácil pará-lo porque ele tem inércia. Por ele ter uma tendência a continuar em movimento, é que esse bloco se afastou aqui. Ó. O bloco recebeu o impacto. Se esse carrinho não tivesse uma tendência a continuar em movimento, ele iria encontrar o obstáculo e iria parar imediatamente. Mas por ele ter uma tendência a continuar em movimento, ele desloca um pouco o obstáculo para frente, como a gente pode ver no vídeo, assim que eu vou acionar aqui novamente, isso vai ficar mais claro para vocês. E o quanto esse carrinho desloca esse objeto aí depende. Quanto mais massa ele tiver, mais inércia ele vai ter, maior vai ser a sua tendência de continuar em movimento, então maior vai ser a intensidade do impacto aqui. Então perceba de novo, ó. Olha só como ele desloca o bloco aqui embaixo. Ele tem uma tendência, né? Que é, digamos assim, sobrepujada pela rigidez do obstáculo, mas o objeto que está dentro do carrinho ele está totalmente livre. Então ele continua a se movimentar. Mais uma vez a inércia de movimento. Olha só o azulzinho aqui como continua a se mover. O carrinho também tende a continuar, mas ele encontra o obstáculo e o desloca, devido à tendência que ele tem. Se ele não tivesse inércia, o bloco iria pará-lo instantaneamente sem sair do lugar. Seria um mundo estranho, né? E por fim, esse vídeo aqui, o terceiro vídeo, vai mostrar um pouco sobre a relatividade dos movimentos. O ponto dele é o ponto 19 segundos. Como eu já tirei o volume, então nós não vamos ter a interrupção do narrador. Eu vou parar o vídeo, vou colocar no ponto, tempo 19. Quero que vocês observem uma coisa nesse vídeo, que é o sujeito está dentro de uma caminhonete em movimento e vai jogar um objeto para cima. Um dos argumentos dos aristotélicos é que a Terra em movimento, se a Terra pudesse estar em movimento, ao jogar um objeto para cima, ele não deveria cair nas mãos do lançador. Esse experimento aqui vai mostrar que mesmo estando em movimento, nós podemos jogar coisas para cima e elas voltarem para a nossa mão. Veja. Agora em câmera lenta, olha só. O objeto foi jogado para cima e continua alinhado com o seu lançador, né? Então imagine que isso aqui é a Terra girando em torno do Sol, isso aqui é uma pessoa sobre a superfície da Terra que joga um objeto para cima. Ele volta para as mãos da pessoa, como a gente pode ver aqui pelo experimento. Vou voltar para vocês verem de novo. Em câmera lenta, ó. Então, por que nós não percebemos o carro em movimento? E tem outra, né? Vocês percebem que a pessoa, ela fica aqui
sem se segurar em nada. Ela não precisa se segurar em nada. Por quê? Porque o carro está com um movimento constante, sem fazer curvas, sem aumentar a velocidade, sem reduzir a velocidade. Nessa condição, é como se ele estivesse em repouso, como se você não estivesse andando na calçada, não estivesse sobre um veículo em movimento. Então, o fato de o carro, a pessoa aqui na caçamba da caminhonete e a bola estarem inicialmente todos se deslocando para a direita, isso vai continuar a acontecer, porque os objetos têm uma tendência de continuarem a se movimentar, de modo então que você não vai ser possível de perceber que essas coisas estão em movimento. Né? Quer dizer, a pessoa sabe porque ela olha as árvores, a calçada e tudo mais, né? Mas se ela tivesse num ambiente extremamente grande, pensa no planeta Terra, né? Uma pessoa andando na calçada não sente a Terra girar. Ela não tem essa percepção, é um cenário muito amplo, né? Então essa propriedade da inércia faz com que a bola está indo para a direita, bom, então ela vai continuar indo para a direita. O cara jogou ela para cima, então agora ela adquire um novo movimento, mas ela vai preservar o movimento lateral dela. Enquanto ela vai para cima e desce, ela continua a se mover para frente porque ela já estava fazendo isso. E ela o faz porque ela tem inércia. Então veja, agora vamos colocar aqui outros elementos interessantes para analisar o vídeo. Vamos colocar o foco agora na trajetória da bola, olha só. Então quem olha na calçada tem a impressão de que a bola está desenvolvendo uma trajetória curva, né? Um arco de parábola é o nome disso aqui. Mas para esse sujeito aqui, o observador da bola dentro da caminhonete, ele vê a bola só subir e descer. Ó. Olha lá atrás como o cenário vai passando e como ele parece que está parado junto com a bola, que apenas sobe e desce, né? Então isso aqui poderiam ser as estrelas e aqui a superfície da Terra. Na visão do Galileu, né? Poderia ser isso aí. Bom, eles vão repetir o experimento com vários tipos de bola e essas repetições já não são mais do nosso interesse. Bom, com isso então encerramos a atividade relacionada à questão do movimento segundo Galileu. O foco aqui é o conceito de inércia, segundo Galileu. Na medida em que a gente for se aprofundando nessas ideias de movimento do Galileu, nós vamos chegar no Newton e o Newton então vai colocar um conceito de inércia de uma maneira um pouco mais sofisticada e nós vamos ver isso mais adiante.